Tá ótimo, Eli. Então, eu vou começar aqui. O meu trabalho é sobre um estudo experimental dos efeitos de um nanofluido contendo nanopartículas de sílica e água de baixa salinidade para aplicação na recuperação avançada de petróleo. Bom, como todos sabem, né, o petróleo é um elemento-chave da economia global. Isso se deve à sua enorme relevância, né, como recurso energético e principal matéria-prima para a indústria petroquímica. E aqui eu trago dados da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, da demanda global por energia em 2019 e a projetada para 2045. E a gente percebe que, embora haja um aumento, né, na participação das energias renováveis, o petróleo continua sendo a fonte de energia com parcela majoritária na matriz energética mundial. Somado a isso, a OPEP também prevê um aumento de 25% na demanda global por energia até 2045. Então, o resultado disso vai ser uma demanda incontornável por petróleo nas próximas décadas. Além disso, outro dado interessante é que, né, aqui nesse quadro da direita, é que do volume de óleo originalmente presente no reservatório, né, que a gente chama de original oil in place, apenas cerca de 35% consegue ser obtido por meio da recuperação convencional, que é a conjunção das recuperações primária e secundária. A recuperação primária é aquela quantidade de hidrocarbonetos que a gente consegue obter pela energia natural do reservatório. E dessa forma, a gente só obtém cerca de 10% do volume de óleo originalmente presente. E aí, o que se costuma fazer na sequência é partir para a recuperação secundária, onde a gente obtém uma quantidade adicional de hidrocarbonetos injetando fluidos externos no reservatório, fluidos immiscíveis com óleo, né, principalmente a água, com o objetivo de varrer a região entre os poços injetores e produtores e manter a pressão no reservatório. E aí, nesse caso, a água tem uma função puramente mecânica, ela não tem nenhum tipo de interação com os elementos do reservatório. Então, somando a recuperação primária e secundária, que é o que a gente denomina de recuperação convencional, a gente só consegue obter cerca de 35% do volume de óleo originalmente presente. E isso acontece porque a maior parte desse óleo que é deixado para trás, esses 65%, ele está aprisionado nos poros da rocha reservatório por causa da grande magnitude das forças capilares que atuam nesse meio. E esse grande volume de óleo deixado para trás vai ser justamente o alvo das tecnologias de recuperação avançada de petróleo, né, mais conhecidas como Enhanced Oil Recovery, que elas vão ter justamente como objetivo modificar as interações fluido-fluido e as interações fluido-rocha, com o objetivo de maximizar o volume de óleo recuperado. E aqui eu trouxe só alguns conceitos fundamentais para a gente poder compreender melhor como que a gente consegue aumentar a recuperação de petróleo utilizando o método de OR. Eu começo definindo aqui o fator de recuperação, né, que é o volume de óleo, né, que eu consigo recuperar, né, dividido pelo volume total de óleo existente no reservatório, que é aquele original oil in place. Ela também pode ser definida como produto entre as eficiências de varrido volumétrica e a eficiência de varrido, e a eficiência de deslocamento. A eficiência de varrido volumétrica, ela é definida como a fração do volume poroso do reservatório que é contactada pelo meu fluido de injeção. Ela ainda pode ser ainda mais destrinchada como produto da eficiência de varrido areal, se eu estou olhando apenas num plano horizontal do reservatório, e também a eficiência de varrido vertical, quando eu estou olhando um plano vertical do reservatório. E um dos fatores que afeta diretamente a eficiência de varrido volumétrica é a razão de mobilidade, ou seja, é a mobilidade do fluido injetado, né, no caso a água, dividido pela mobilidade do fluido deslocado, né, que no caso é o óleo. Então, a mobilidade nada mais é do que a razão entre a permeabilidade efetiva do meio a essa fase, dividido pela viscosidade dessa fase. Então, o nosso objetivo aqui é que a mobilidade do fluido injetado, né, no caso a água ou algum fluido de base aquosa, seja inferior que a do fluido deslocado, que no caso é o óleo. E aí, quando isso acontece, a gente tem uma razão de mobilidade inferior à unidade, que a gente costuma qualificar como favorável.
porque dessa forma a gente garante não, né? A gente tenta evitar com que haja fenômenos de instabilidade da frente de avanço, como, por exemplo, o viscous fingering, que está ilustrado aqui nessa figura da esquerda. Porque que acontece? Normalmente o óleo ele é mais viscoso do que a água. Então, quando eu faço uma operação de injeção de água, acontece que a água ela não faz uma frente de varrido uniforme. Ela tende a formar esses canais na forma de dedos, né, por esse nome fingering, e isso ainda pode ser amplificado por heterogeneidade do meio poroso, né? Então, se eu tiver aqui um canal de alta permeabilidade, isso ainda vai favorecer com que a água se desloque de forma irregular, e com isso eu vou ter um breakthrough prematuro, ou seja, ela vai atingir mais cedo do que eu esperava o poço produtor e vai haver diversas zonas do reservatório com óleo que não foi contactado pelo fluido injetado. Então, um dos métodos de OR, né, tipicamente empregados para contornar esse problema, é a injeção de água com polímeros, porque os polímeros viscosificam no meio aquoso e, com isso, eles tornam essa razão de mobilidade mais favorável, ou seja, eles reduzem a mobilidade da água e a gente consegue uma frente de varrido mais uniforme. Assim, só vale aqui esclarecer que esse raciocínio ele não se estende infinitamente, né? Porque assim, eu não significa que eu possa aumentar a viscosidade do meu fluido injetado, né, da água, infinitamente, porque eu começo a ter outros problemas, como, por exemplo, problema de injetividade, né? Ou seja, eu acabo tendo que gastar muita pressão, tem um requerimento de bombeio absurdo por conta da resistência ao escoamento. Então, mas dentro de um certo limite, é favorável que a mobilidade do fluido injetado seja inferior ao do fluido deslocado, que no nosso caso é o óleo. Bom, mas também não basta que a gente garanta que todo o óleo do reservatório seja contactado pelo meu fluido de injeção. Eu também, porque que acontece? Esse fluido de injeção, esse óleo que foi contactado pelo fluido de injeção, não necessariamente ele vai ser mobilizado por conta, como eu já mencionei, das forças capilares que atuam no meio poroso. E aí que entra a eficiência de deslocamento, né? Por uma eficiência de varrido de 100%, a gente define a eficiência de deslocamento como a diferença entre a saturação de óleo inicial menos a saturação de óleo residual, dividido pela saturação de óleo inicial. E a eficiência de deslocamento vai estar diretamente relacionada ao balanço entre as forças viscosas e as forças capilares, né, que vai ser expresso por esse número adimensional, que é o número capilar. Então, que vai ser a velocidade de Darcy do fluido injetado, vezes a viscosidade do fluido injetado, dividido pela tensão interfacial óleo-água, vezes o cosseno do ângulo de contato da fase molhante, né, que aqui representa a molhabilidade. Então, para exemplificar isso daqui, eu trouxe aqui uma curva esquemática de dessaturação capilar, que mostra que, após uma operação de injeção de água, em geral, a saturação de óleo residual do reservatório fica na faixa entre 30% e 40%. E para eu conseguir mobilizar esse óleo residual, eu preciso com que o número capilar do meu escoamento esteja consideravelmente acima de um determinado número capilar crítico. Então, pelo menos aqui na ordem de 10 a menos 4. Então, para isso, eu preciso aumentar o número capilar do meu escoamento em cerca de 3 a 4 ordens de grandeza. Para isso, eu não consigo, de forma operacional, fazer isso aumentando a vazão de injeção ou então aumentando a concentração de agentes viscosificantes, né? Então, o que eu tenho que fazer, já que eu não consigo fazer com que as forças viscosas aumentem, eu tenho que reduzir a magnitude das forças capilares. E aí eu consigo isso adicionando agentes redutores de tensão interfacial, né, como, por exemplo, os surfactantes, e modificadores de molhabilidade. Então, quando eu penso em um método de OR, eu tenho que pensar de forma conjunta, né, na melhoria dessas duas eficiências, né, eficiência de varrido volumétrico e eficiência de deslocamento. E, evidentemente, dependendo do reservatório, no reservatório de interesse, vai ser mais importante aumentar uma ou outra, né, dependendo das peculiaridades de cada reservatório. Mas as duas têm a sua mesma importância.
Aqui eu não vou explicar isso aqui em detalhes, trouxe só aqui um panorama mostrando as categorias que se dividem os métodos de EOR, né? A gente tem métodos químicos, térmicos, miscíveis e microbiológicos. Entre os métodos químicos, a gente tem injeção de polímeros, surfactantes, álcali e também combinações desses 3 métodos, né? Que aí você consegue aumentar tanto a eficiência de varrido quanto de deslocamento. A gente também tem métodos térmicos, eles são normalmente usados quando a gente tem óleos muito pesados, né? Extra viscosos, e aí com o aumento de temperatura a gente consegue reduzir a viscosidade desse óleo, e a gente consegue tanto colocar uma fonte externa de calor no reservatório, como a gente consegue gerar essa fonte de calor in situ também, através da combustão in situ. A gente também tem métodos miscíveis, né? Onde se destaca principalmente a injeção de CO2, e métodos microbiológicos, que esses seriam talvez assim, um dos mais ambiciosos, né? Porque envolve desafios muito grandes, né? Como a gente precisa com que os micro-organismos, né? Ou os nativos do reservatório, ou os que a gente injeta, eles sobrevivam àquelas condições inóspitas do reservatório, né? De alta pressão, alta temperatura, alta salinidade. Então, a gente tem essas 4 categorias principais dos métodos de OR. E aí, adentrando mais especificamente na minha pesquisa, eu estou estudando uma nova formulação de nanofluido que combina 2 métodos de OR, nanopartículas de sílica e água de baixa salinidade. As nanopartículas, de um modo geral, têm vantagens únicas para serem aplicadas em OR em comparação aos fluidos tradicionais. A maior parte delas está relacionada ao tamanho diminuto das nanopartículas. Por elas serem muito pequenas, elas conseguem escoar livremente no reservatório sem sofrer nenhum tipo de retenção, o que causaria uma redução de permeabilidade, né? O que em engenharia de petróleo a gente chama de nanoformação. Além disso, esse tamanho reduzido das nanopartículas também permite com que elas contactem, né? Que elas acessem mais zonas do reservatório. Isso favorece um aumento da eficiência de varrido. Como toda nanopartícula, essas dimensões reduzidas também conferem a elas propriedades químicas e físicas especiais, né, como alta reatividade, alta energia de superfície. E as nanopartículas, elas também são materiais economicamente viáveis e ambientalmente seguros quando comparados aos agentes químicos tradicionais. Ainda mais se a gente considerar que a gente precisa utilizar concentrações homeopáticas, digamos assim, das nanopartículas, né? A gente não precisa de grandes concentrações para atingir o efeito desejado. O outro método aqui que eu estou combinando no meu nanofluido é água com composição iônica alterada. Ela tem esse nome porque, como eu mencionei anteriormente, a injeção de água, né, água do mar no reservatório, ela tradicionalmente é um método de recuperação secundária, porque a ação dela é puramente mecânica, né, de deslocar o óleo no meio poroso e manter a pressão no reservatório. Só que quando eu começo a manipular a composição iônica da água de injeção, eu consigo adicionar efeitos também químicos que vão interferir nas propriedades dos fluidos e das rochas. Então, no caso dos arenitos, que é o foco aqui do meu trabalho, essa água de baixa salinidade seria, a água de composição iônica alterada para arenitos seria uma água de baixa salinidade. E a razão disso eu vou explicar na sequência. Além disso, esse método também tem um baixo custo de implementação, uma grande disponibilidade da água, né, tendo em vista que a gente usaria água do mar, e é um material, um fluido, né, na verdade, ambientalmente seguro. Além disso, até na tese de doutorado do João, né, ele propõe uma forma de produção dessa água de baixa salinidade permeando a água do mar por meio de membranas de nanofiltração. Bom, a água de baixa salinidade, por que a gente utiliza esse tipo de fluido como água de composição iônica alterada para arenitos? A molhabilidade da rocha, ela é determinada pela estabilidade desse filme fino de salmoura que fica entre a rocha e as gotículas de óleo. E aqui eu tenho na interface óleo-salmoura, ela é negativamente carregada por conta da dissociação de grupos interfaciais ácidos, assim como a interface arenito-salmoura também, em pH de reservatório. Então,
consequentemente, os contraíons presentes nesse filme de salmoura vão adsorver nessas interfaces, formando uma camada elétrica dupla em cada uma delas. E aí, quando eu injeto uma água de baixa salinidade, a gente vai ter uma expansão das duas camadas elétricas duplas, né, presentes nessas duas interfaces. Porque, como a gente pode ver aqui, a espessura da camada elétrica dupla, né, representada pelo comprimento de Debye, varia inversamente proporcional com a força iônica do meio, que, por sua vez, depende da concentração dos íons e, sobretudo, da valência desses íons. Então, quando eu reduzo a força iônica do meio, eu expando as camadas elétricas duplas presentes nessas interfaces. E, com isso, a blindagem que esses contraíons exercem, né, na repulsão eletrostática dessas duas interfaces se torna mais fraca. Então, as interfaces passam a sofrer uma repulsão eletrostática maior e esse filme de salmoura se torna maior e mais espesso, eventualmente a ponto dessas forças repulsivas superarem as forças de ligação promovidas por pontes de cátions multivalentes, o que levaria a uma desorção das gotículas de óleo. E esse é o mecanismo químico mais aceito para explicar como a água de baixa salinidade consegue tornar a superfície da rocha mais molhável à água. Quanto às nanopartículas, né, além daquelas vantagens gerais, né, que eu falei sobre as nanopartículas em geral, elas ainda possuem vantagens específicas para aplicação em reservatórios, como, por exemplo, o fato de que elas são ambientalmente seguras, né, em termos da sua natureza química, em comparação a outros nanomateriais agentes químicos. Isso por conta de que a sílica é basicamente dióxido de silício, que é o mesmo componente que predomina nos arenitos. Então, estou injetando um material que já é nativo de muitos reservatórios petrolíferos. Além disso, esse tipo de nanopartícula é uma das mais economicamente viáveis. A nanosílica também apresenta uma boa estabilidade térmica, tendo em vista que a gente consegue aquecer o pó de nanosílica até temperaturas de 650 graus Celsius, sem que seja praticamente alterada a sua área superficial específica. As nanopartículas de sílica elas também permitem diversas formas de funcionalização, o que permite com que a gente controle o comportamento químico dessas nanopartículas. E quanto aos mecanismos de recuperação de óleo, a literatura majoritariamente reporta que elas conseguem reduzir a tensão interfacial óleo-salmoura e alterar a molhabilidade da rocha para condições mais molháveis à água, tanto em arenitos quanto em carbonatos. Bom, ainda assim, existem muitas lacunas, né, na compreensão desses mecanismos complexos pelos quais esses dois agentes de OR aumentam a recuperação de óleo em arenitos. Eu posso citar aqui, concretamente, dois. Né? Na literatura, tem resultados conflitantes sobre o comportamento da tensão interfacial óleo-nanofluido em resposta a variações na concentração de nanosílica dos nanofluidos. Então, tem estudos que mostram que a tensão interfacial aumenta com o aumento da concentração de nanosílica e tem estudos que mostram que a tensão é reduzida com o aumento da concentração de nanosílica. Outro ponto que também é conflitante na literatura é sobre o efeito da salinidade dos nanofluidos na modificação da molhabilidade, né? Alguns mostrando que nanofluidos com maior salinidade favorecem a absorção das nanopartículas e outros, né, se baseando nesse mecanismo de expansão da camada elétrica dupla, que precisaria de uma água de baixa salinidade para modificar a molhabilidade. Então, portanto, o objetivo do meu trabalho é gerar insights, né, para poder compreender melhor como esse tipo de nanofluido, essa formulação, ela altera as interações fluido-fluido e as interações fluido-rocha, de modo a aumentar a recuperação de óleo. Bom, para isso, eu preparei 8 nanofluidos, né, variando 4 concentrações de nanosílica, 0,01, 0,05, 0,1, 0,2, que são as concentrações tipicamente usadas, e 2 fluidos dispersantes, água deionizada e água de baixa salinidade. Essa água de baixa salinidade, para poder definir a composição dela, eu me baseei na água de baixa salinidade, né, de um trabalho
que obteve esse tipo de fluido permeando a água do mar por meio de uma membrana de nanofiltração, né, que é uma possibilidade de ser feito offshore. E aí eu peguei os principais íons dessa água de bacilidade nanofiltrada para definir como um dos fluidos dispersantes dos meus nanofluidos. Bom, aí na sequência eu medi propriedades, né, como densidade, viscosidade, pH. Viscosidade, como a gente já viu, ele é particularmente importante para avaliar se eu consigo promover um aumento da eficiência de varrido do meu fluido de injeção. Também analisei propriedades como potencial zeta e tamanho de partícula, também de poder avaliar a estabilidade dos nanofluidos. Também foram feitas medidas de tensão superficial, né, com o uso de um goniômetro, onde eu dispenso uma gota do meu nanofluido ou do meu fluido dispersante em frente a uma câmera, onde atrás tem uma fonte de luz. Eu tento dispersar um volume, uma gota com o maior volume possível, né, sem que ela desprenda. Com isso, a câmera ela captura a imagem, extrai o perfil e faz um ajuste numérico para adequar esse perfil ao perfil teórico, que é calculado a partir da equação de Young-Laplace. E aí, por meio das interações, ela chega a ter a tensão interfacial, a tensão superficial, perdão. A análise de tensão interfacial também é feita de forma semelhante, mas como eu preciso, nesse caso, de 2 fases líquidas, eu faço uma pequena alteração aqui no aparato experimental, eu utilizo uma agulha em formato de U e dispenso o óleo bruto dentro de uma cubeta contendo ou meu nanofluido ou meu fluido dispersante. Também o procedimento a partir daí é o mesmo. Eu tento dispensar uma gota de maior volume possível. Em seguida, o software extrai o perfil dessa gota e faz um ajuste numérico com o formato teórico para poder chegar à tensão interfacial. Além disso, eu também fiz medições ao longo do tempo. E o ângulo de contato, né, que falta ainda eu medir, é semelhante à tensão superficial, só que nesse caso eu dispenso uma gota do meu nanofluido ou do fluido dispersante em uma placa de arenito. E aí eu comparo o ângulo de contato, né, de um arenito sem nenhum tipo de modificação e o efeito que o nanofluido causou num arenito já envelhecido em óleo bruto, né, para poder avaliar a modificação da molhabilidade promovida pelo nanofluido. Bom, quanto aos resultados, aqui eu tenho densidade e viscosidade dinâmica. Quando a gente observa os dados de densidade, a gente vê que a gente só tem alterações aqui na terceira casa decimal. Então, assim, a densidade dos nanofluidos, né, independentemente do fluido dispersante ou da concentração de nanosílica, deu praticamente igual à da água deionizada. Isso é esperado em função das baixas concentrações de nanosílica que foram usadas nos nanofluidos e por conta da própria baixa densidade das nanopartículas de sílica. Aqui, na viscosidade dinâmica, aqui eu já adianto que eu tive um pequeno problema aqui na medição de alguns nanofluidos, mas a gente já consegue perceber que houve um pequeno aumento na viscosidade dos nanofluidos com o aumento da concentração de sílica. E isso é esperado por conta que ocorre uma disposição de moléculas de água em camadas na superfície das nanopartículas. Isso reduz, né, a fração de moléculas de fluido nas adjacências com maior mobilidade. Então, isso gera um aumento da viscosidade. E, como eu mencionei anteriormente, qualquer aumento de viscosidade no meu fluido de injeção favorece uma maior eficiência de varrido, já que eu estou reduzindo a mobilidade do meu fluido injetado. E aí, com isso, eu torno a razão de mobilidade mais favorável. No entanto, esse aumento, né, que eu calculei aqui preliminarmente como 17%, é muito pequeno para que eu possa classificar esse nanofluido, né, aliás, para eu classificar esse mecanismo como um mecanismo dominante de recuperação de óleo para esse nanofluido. E aí, como parâmetro para eu afirmar isso, eu observei que polímeros tipicamente empregados em OR, como agentes viscosificantes, né, como, por exemplo, a poliacrilamida parcialmente hidrolisada, HPAN, e a goma xantana,
com cerca de algumas centenas de ppm, elas já conseguem aumentar a viscosidade da água em cerca de 1 a 2 ordens de grandeza. Então, tendo isso como parâmetro, esse aumento de viscosidade é favorável, porém é insuficiente para ser considerado como um mecanismo de recuperação de óleo. Também aqui a gente tem os resultados de potencial zeta dos 8 nanofluidos, né? Em vermelho aqui os dispersos as nanopartículas dispersas em água de baixa salinidade, e em verde os nanofluidos contendo água deionizada. E a primeira coisa que a gente nota é que todos os resultados, né, são negativos. Isso acontece por conta que a sílica em meio aquoso ela sofre dissociação de grupo silanol, e como o ponto iselétrico da sílica é por volta de pH 2, ainda não medi o pH dos meus nanofluidos, mas eu tenho quase certeza que eles estão bem acima disso. No pH dos nanofluidos, essa interface sílica-água vai exibir carga negativa, né? O que justifica esses potenciais zetas todos com sinal negativo. Outra coisa marcante que a gente observa aqui, tem uma diferença nítida, né, na magnitude dos valores de potencial zeta, dependendo do fluido dispersante que foi utilizado na preparação dos nanofluidos. Então, o que a gente percebe é que as nanopartículas dispersas em água de baixa salinidade, ainda que seja um meio com uma baixa concentração de eletrólitos, já é suficiente para comprimir a camada elétrica dupla, né, na interface da sílica com a água, né, conforme aquele mesmo mecanismo que eu expliquei anteriormente, aumentando a força iônica do meio, eu reduzo a espessura da camada elétrica dupla. Então, esse resultado é esperado. Quanto ao tamanho de partícula, a primeira coisa que a gente observa, não sei se eu mencionei, mas o tamanho nominal das partículas na forma do nanopó é de 12 nanômetros. A gente vê que em meio aquoso elas já saltam para algumas centenas de nanômetros. Isso é até esperado porque a sílica, como ela tem uma natureza muito hidrofílica, ela fica solvatada por moléculas de água, né, em meio aquoso. Mas o interessante nesse caso aqui, né, ou então posso dizer contraditório, é que os nanofluidos dispersos em água deionizada, eles resultaram em um tamanho levemente maior, um tamanho médio de partícula, né, levemente maior do que os nanofluidos dispersos em água de baixa salinidade. E eu esperava o contrário, porque os nanofluidos com água de baixa salinidade, eles têm uma menor magnitude de potencial zeta, né, por conta da força iônica do meio que comprime a camada elétrica dupla. Então, em tese, eles teriam uma maior tendência a aglomerar, já que a força repulsiva experimentada entre as partículas seria menor. No entanto, eles deram resultados, embora pequenos, mas sistematicamente menores do que as nanopartículas dispersas em água deionizada. Aí eu pretendo refazer essa medição para ver se isso de fato se confirma. Aqui eu também tenho resultados de tensão superficial, e aqui a gente observa, tem tanto para os nanofluidos, né, os 8 nanofluidos, como também para a água deionizada e água de baixa salinidade, que são os fluidos dispersantes, sozinhos, né, sem nanopartícula. E o que eu percebo aqui é que, independentemente da concentração de nanosílica nos nanofluidos e do fluido dispersante, todos os valores eram muito próximos da tensão superficial obtida para a água deionizada. E isso também pode ser explicado pelo forte caráter hidrofílico das nanopartículas, né? Já que elas não tendem a absorver na interface água-ar. E aí, com isso, a tensão superficial praticamente fica inalterada. Aqui a gente tem dados de tensão interfacial dinâmica do óleo bruto, com cada um dos 8 nanofluidos e também com os fluidos dispersantes. Aqui eu botei 4 nanofluidos no primeiro gráfico e os outros 4 no segundo. E a gente observa que, de fato, existe um comportamento dinâmico, né, na tensão interfacial do óleo bruto com qualquer fase aquosa. Esse comportamento ainda é complexo de ser explicado, né? Existem muitos estudos na literatura, mas,
de uma forma geral, isso se deve aos efeitos causados por compostos tensoativos, né, naturalmente existentes no óleo, que eles podem migrar para a interface, se reorganizar, como, por exemplo, os asfaltenos. Então, todas as tensões exibem esse comportamento dinâmico e até chega um momento onde elas estabilizam, mais ou menos nos últimos 10 minutos de medição. E aí, o que eu fiz? Eu plotei esses valores finais, né, como a média. Esses valores aqui são a média do intervalo dos últimos 10 minutos de medição. E aqui eu também tirei o desvio padrão desse intervalo, e como os desvios padrões eram todos bem pequenos, mostra que esses valores, de fato, estabilizaram nesse intervalo final de medição. E aqui, semelhantemente à tensão interfacial, a gente também não vê grandes diferenças na tensão interfacial, em função ou da concentração ou do fluido dispersante, né, por conta da natureza hidrofílica das nanopartículas de sílica. Normalmente, eu observo no trabalho de literatura que eu consigo uma redução maior da tensão interfacial quando essas nanopartículas são funcionalizadas. E aí elas têm uma tendência maior de migrar para a interface, né, e promover uma redução da tensão interfacial. No entanto, tem um fenômeno aqui discreto, mas que pode ter alguma explicação, que as nanopartículas dispersas em água de baixa salinidade, elas, na primeira concentração aqui mais baixa, ela tem uma redução considerável, né, na tensão interfacial desse nanofluido com óleo bruto, né, em comparação à água deionizada. No entanto, conforme eu aumento a concentração de nanocílica, essas barras vermelhas vão aumentando. Então, uma hipótese para isso é que esses componentes orgânicos, né, interfacialmente ativos presentes no óleo bruto, eles podem estar sendo progressivamente, eles podem estar absorvendo progressivamente nas nanopartículas, né, conforme aumenta a concentração, e sendo removidos dessa interface do óleo bruto, perdão, com a água. Isso levaria a um restabelecimento, né, da tensão interfacial até valores próximos do obtido para água deionizada. Aqui, para finalizar meu cronograma, eu pretendo ainda refazer algumas medições de viscosidade dinâmica, medir o pH dos nanofluidos, realizar medições de tamanho de partícula ao longo do tempo, que eu não sei se eu mencionei, aqueles valores de potencial zeta, deram magnitudes muito pequenas. Então, eu preciso ter certeza se isso afeta a estabilidade dos meus nanofluidos, né? Realizar medições de ângulo de contato, porque é aqui que eu acredito que seja o maior efeito desse tipo de nanofluido, que seja a modificação da molhabilidade. Avançar na interpretação dos resultados, submeter um artigo que eu estou escrevendo paralelamente e, finalmente, defender a dissertação de mestrado. Bom, e é isso. Espero não ter tomado muito tempo de vocês. Falei meio rápido. Oi, Lucas. Eu achei que o tempo foi ótimo. E aí, gente? Alguém ficou com alguma curiosidade aí sobre as nanopartículas do Lucas? Eu tenho uma pergunta. Mas vai lá, Lisa. Diga, Liz. Não é difícil a pergunta. Porque você falou que você está fazendo um fluido com nanopartícula de sílica, né? Isso. Essas nanopartículas, elas são comerciais, né? Isso, Você comprou e está fazendo isso. Você pensou em colocar, além da nanopartícula, algo mais no fluido, sem ser a nano? Porque você pode modificar a nanopartícula também, né? Então, não sei, talvez absorver, ou isso não é o objetivo, não interessa, só de curiosidade. Então, assim, o que eu pensei, assim, acho que não sei se eu nem cheguei a explicitar isso em algum momento, mas eu imaginei, assim, que eu tento sempre pensar, assim, como é que isso poderia ser aplicado, assim, na realidade, né? E eu imagino, assim, que essas questões de funcionalização e tudo mais, apesar delas gerarem um ganho, né, de funcionalidade, eu imagino que isso possa também gerar um custo muito grande, né, para implementar esse tipo de nanofluido, e aí talvez ficasse uma coisa assim que é bacana de ver em laboratório, mas que não tivesse viabilidade econômica, digamos assim. E também para avaliar assim o funcionamento das nanopartículas de sílica sem nenhum tipo de funcionalização.
para confirmar que a função delas é mais modificar a molebilidade, assim como a água de baixa salinidade. Então, eu estou juntando dois métodos, digamos assim, que têm a mesma função. Então, eles conseguiriam gerar um super efeito, digamos assim, de modificação da molebilidade. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Não, sim, sim. Eu perguntei de curiosidade, porque eu não sou da área, então, assim, tudo bem. Qualquer pergunta, qualquer resposta era uma resposta. Obrigada. Nada. Ô, Lucas, eu queria só complementar que o Jean, que é aluno de iniciação científica do laboratório, ele está estudando a funcionalização dessas nanopartículas para essa aplicação também, com alguns surfactantes e ácido oleico. É correto o que o Lucas falou, há que se pesar o custo de fazer uma funcionalização, imagina a quantidade de nanofluido que vai ser injetada, é diferente de uma aplicação biomédica para um tratamento de uma doença. Porém, quando a gente considera que um aumento de 10% na produção de um poço pode mais que compensar uma planta de funcionalização, se a gente pensar que é o que o Jean está fazendo, numa dissorção por forças não específicas do ácido oleico ou do tensoativo, e estudando a estabilidade, pode ser que compense. Então, do ponto de vista científico, a gente está fazendo para ver se tem efeito, mas tem que se fazer uma análise econômica. E esses estudos também a gente faz nas condições ambientais, que não são as do reservatório. Aí teria que fazer um estudo do efeito da temperatura, em deslocar o equilíbrio, né? E se aumenta a temperatura, provavelmente vai dissolver o efeito da pressão, que aí é o contrário. Então, tem que provar primeiro a viabilidade técnica e econômica. Por enquanto, a gente ainda está especulando se tem efeito ou não, complementando o trabalho do Lucas, que o Jean está fazendo. Com certeza. É até bom ter um com e um sem funcionalização, até para comparar depois, né? Mais para frente. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho, muito bacana. Uma pergunta era mais com essa linha do que a Alice comentou, e aí eu senti falta um pouquinho de você colocar as características da nanopartícula, por mais que ela é comercial. Você comentou rapidamente o diâmetro, mas é importante até para a gente ir entendendo e pensando junto com você na hora de assistir, se ela é porosa, se ela não é, são informações que são interessantes. Talvez uma tabelinha bem resumida de diâmetro, porosidade, ou até as informações só dela, pura. No início, mesmo que depois repita comparando, acho que é uma boa para a gente conseguir acompanhar lá desde o início. Tem uma dúvida no sentido, essa questão de funcionalizar. Acho que até na sua explicação lá do início mostra que seria uma vantagem bem interessante, né? A mesma abordagem que a gente puxa para a parte biológica de pôr, sempre o interessante é o que não é fácil de fazer, né? Que é pôr a carga positiva. Para a parte biológica, a gente tem que pôr para facilitar permear na célula, mas no seu parece que é interessante também que tenha esse potencial positivo de superfície, né? Acho que foi isso, pelo que você mostrou numa parte lá que mostrava aumentando uma camada, de se tivesse umas cargas positivas, facilitaria. Aí eu fiquei com uma impressão de que em algum momento, aí eu ia perguntar isso, se o seu trabalho era ou não, mas pelo que você falou, não, desde o início não era funcionalizar, né? Então eu devo ter confundido com esse aluno de IC, que eu pensei que você pretendia funcionalizar, e aí eu até queria saber se foi questão de pandemia. Mas entendi que você quer avaliar ele puro, mas realmente pode ser ótimo aí funcionalizar. Eu já gosto mais da abordagem química, né? De pendurar ali com a PTMS, e aí você confere a carga positiva e dá para comparar bem ali. E dá para ter o potencial de 2 da sílica, ele vai para 9. Então, isso é bem interessante. Mas a pergunta mesmo... O Jean está fazendo com sílica também, Marcelo, com ácido e com sílica. E a sílica pelo método que a gente sabe lá de acoplamento covalente também. Isso. Que aí esse aí eu acho que dá uma comparação bacana com todo esse trabalho que você vem fazendo. E aí uma questão do potencial zeta, na verdade, só para pensar, porque também potencial zeta eu sempre
é uma relação de amor e ódio, né? Tem hora que ele responde várias das nossas dúvidas e a maioria das vezes ela traz muito mais dúvidas, né? Mas quando você falou, uma coisa até porque eu tenho usado bastante potencial zeta também, tem hora que fica nessa, de parece que tem uma resposta, aí quando você vai comparar com DLS é o oposto. Isso. Mas só para tomar cuidado, porque que eu também estava fazendo umas comparações assim, depois eu vi que não era muito coerente, a gente acaba usando como máxima de que quanto maior o potencial zeta, mais disperso vai estar, né? Tem um sentido, né, que é indiscutível aí, que todo mundo sabe, mas quando você está olhando o diâmetro, e você tem que ver que você está com dois sistemas totalmente diferentes, então você tem espécies no meio diferentes. Quando você fala água deionizada, é só água deionizada mesmo? Você coloca um pouquinho de KCl para aumentar a força iônica ou é só água deionizada? Só deionizada. Então, e no outro, da salina, você tem várias outras espécies. Então, não é uma coisa ali, água, e é uma água que tem espécies ali carregadas. Então, mesmo que não seja uma absorção seletiva e tal, ela vai estar afetando isso, né? Então, talvez essas moléculas que estão no meio do caminho, elas podem afetar aí a lógica de aglomeração, né? Não necessariamente a maior força iônica, a maior potencial zeta vai ter um menor diâmetro, né? Mas é uma coisa que a gente sempre fica mesmo. Não tem uma resposta totalmente, mas eu acho que pensar nos outros componentes que tem na água pode ser um caminho, que teve até algum resultado meu que a gente acabou puxando, viu que tinha um efeito muito grande em uma molécula que estava no meio ali analisado, né? Então, talvez dá uma atençãozinha maior aí para a sua água. Mas, no geral, era isso. Era mais querer saber da partícula, porque você compra, né, não sintetiza, e aí talvez propor modificações, tanto de porosidade quanto de potencial de superfície com a parte de molécula, acho que é interessante. E senti uma falta de um planejamento experimental aí, que tá lindo esse trabalho para pôr um diagrama de mistura, hein? Colocar aquele planejamento de mistura com os diagramas ternários ia ficar bacana. Dá para salvar uns aí, ó, de 0,1, 0,5 e 1. Assume que o 1 é 0,9, dá para fazer uns tratamentos estatísticos bacanas aí. Na verdade, esse planejamento experimental é o que sobrou corroído pela pandemia, né? Teve esse pequeno fator de pandemia aí que atrapalhou. Mas, quanto ao que você falou, realmente eu concordo contigo. Eu até tinha um slide que eu botava as propriedades da nanopartícula, só que aí, né, por conta de economia de slide, eu acabei cortando. Mas vou colocar de volta. E outra coisa que você falou do potencial zeta, realmente eu concordo contigo. Às vezes, não necessariamente essa magnitude menor, né, reflete uma baixa estabilidade. Por isso que eu também estava até comentando com a Ellen e com o João, que eu pretendia medir o tamanho de partícula ao longo de alguns dias, para ver se esse potencial zeta pequeno realmente gerava uma desestabilização, né, das nanopartículas com o tempo, se elas agregavam mais, ou se não, se essa magnitude é pequena, mas é suficiente para que as partículas continuem estáveis, né, na suspensão aquosa. Beleza, parabéns aí. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Vera, então, vai falar, né? Fala. Ele apresentou o seminário. Aí para todo mundo, dar parabéns para o Lucas, dizer que como é que essa é uma belíssima aula de fenômenos de interface, né? Só fenômenos de interface. Junto com aquela aula que o João ministrou, depois o Lucas, já como é nosso monitor, também já desenvolvido na área, né? Mas as questões que eu queria perguntar, eu acho que de alguma forma já foram tocadas aí pelo Marcelo. A minha preocupação assim maior, e que a gente sabe disso, é essa sílica, na medida que ela vai ficando um tempo, eu imagino que sim, que ela aglomera, né? E a pergunta era isso, quanto isso, os trabalhos que a gente faz de membrana catalítica que precisa colocar a sílica lá, o que a gente vê é uma aglomeração em outro tipo de
enfim, o solvente que a gente usa são outros, não são água, mas a gente tem uma aglomeração muito grande em pouco tempo. Pelo visto, você não tem essa aglomeração tão rápida, né? Pelo que você mostrou aí. E você parte de um sólido ou você parte de uma sílica daquelas que já vem tipo Ludox, que já vem ela A gente pega a estabilizada em sílica algum... em pó e eu disperso ela na água, faço uma ultrassonicação e aí ela fica... Mas realmente eu não avaliei, eu até preciso avaliar algum tipo de comportamento assim da estabilidade com o tempo, né? Porque eu só vi Porque visualmente a mesmo gente no usa reservatório. isso em solventes orgânicos, que aí é pior, né? Mas a aglomeração dela é terrivelmente rápida, né? E aí Em a pergunta orgânico é era pior essa. ainda, né? Se for para polímero, pior ainda, né? Pior ainda. Para a gente é pior, que é quando faz lá as membranas que a gente dispersa a sílica e é um problema que a gente tem que é grande. Mas era só isso, aí saber e o quanto isso poderia afetar, se afetar isso no potencial zeta, se eu entendi, você acabou já respondendo, que você vai deixar um tempo e vai fazer, né? Variação disso com o tempo. Até pelo fato desses aqui que são dispersos em água de baixa salinidade, eu até pensei assim, por ter pouco íon, eu ia continuar tendo um potencial zeta alto, mas já deu uma redução considerável. Aí que eu estava até falando com o Marcel, né, para ver se isso se traduz como que isso se traduz na estabilidade, né? Eu teria que medir, fazer o DLS ao longo de alguns dias para ver se ela começa a agregar ou se não, se ela ainda continua razoavelmente estável, né? E até o Marcel estava comentando falando uma coisa que eu esqueci de comentar, de fazer uma partícula, né, com carga positiva. É até meio complexo isso, porque eu também fiquei pensando nisso, né? Por ser a interface da rocha com a água, ela é negativa, então, em tese, deveria absorver uma nanopartícula positiva, né? Só que, no entanto, a sílica também é negativa em água e, mesmo assim, absorve. Então, não é tão simples assim. Ou então, não sei se simplesmente pensando em forças eletrostáticas a gente consegue explicar essa absorção, né, da sílica nas superfície da rocha, que Parece levaria a a uma modificação disciplina da lá, onde maleabilidade. a gente sempre fala, né, Vera? Não fique pensando só em forças eletrostáticas, tem outros tipos de forças atrativas, né? Várias forças atrativas. Como é que eu aprendi isso como é a primeira vez do curso, né? Que eu pensava assim, o Cristiano não dá para pensar assim, Vera. Certeza, tem uma Só que a gama gente de fica naquela coisa interações. assim, o potencial zeta vai explicar tudo, né? E não explica. Teve E o tamanho de partícula, você vê uma variação com o tempo? Porque talvez ele mesmo já fosse até mais simples de fazer, né? Então, isso que eu pretendo fazer. Eu só fiz no momento que eu preparei mesmo e tive até um resultado oposto do que eu esperava, né? Que eu esperava que as nanopartículas... Tudo bem que a diferença é pequena, né? Mas é uma diferença sistemática, né? Você vê que todos os com água de baixa salinidade deram um tamanho de partícula menor. Eu esperava que fosse o contrário, né? Por conta, já que eles têm um potencial zeta menor, eles tivessem menos repulsão e eles teriam mais tendência de agregar, né? Mas é isso. Parabéns aí para você e vamos em frente resistindo à pandemia. Vera, teve um seminário Obrigado, do Vera. NUCAT, não foi? Que você me convidou, que me lembrou e eu não fui, que ele falou sobre EOR. Não está gravado? Tá gravado, Dá uma sim. olhada, Lucas. Foi sexta passada, teve um seminário do NUCAT. Eu queria ver, mas não consegui. E está gravado lá no YouTube, lá do NUCAT. E era mais a parte de modelagem, pelo que eu entendi. Mas ele falava, eu acho que qualquer informação e analisar o problema sob outro aspecto, acho legal, dá uma procurada. E o Atoms também está tendo uma série de seminários de nanofluidos confinados, muitas coisas que também estão na minha playlist para ver, eu não consegui ainda, mas tem uns 4 para eu ver do Atoms e uns 2 do NUCAT, que eu quero assistir algum dia. Haja tempo para produzir essa playlist aí. Essa playlist aí só aumenta. Só um comentário a mais em relação ao financeiro aí.
E até pensando igual a Vera comentou de catálise, eu ia falar e esqueci. Porque tudo depende da viabilidade, o interesse financeiro e também quanto vai estar movimentando, né? Como a Ellen falou. E o negócio, se puder recuperar e reutilizar, tanto porque você está querendo reutilizar o óleo, mas também se puder reutilizar a partícula, é ótimo. E aí uma solução ótima é você colocar dentro da sua partícula de sílica uma partícula magnética, né? Que facilita a sua recuperação. E é isso aí o grupo já faz também. A Então, Juliana, Marcel, você está envolvido aí, a tese da Juliana, mas é para tratar água produzida pelo petróleo, não é para aí já injetar. é propostas de trabalhos futuros e é um incremento aí, que dá para tanto colocar porosidade nessa sílica, que até tem trabalhos da Vera que trabalha com essa porosidade aí na parte de catálise, e se colocar um núcleo magnético, a gente consegue reutilizar, né? E se a ligação da carga positiva for funcionalizada quimicamente, você consegue dessorver o óleo e reutilizar o sistema todo, né? Mas só como ideias futuras aí. Legal, valeu, Marcel. Eu botei o Lucas mudo aí, porque, assim como aqui em casa, né, é bem movimentado aí, né, Lucas? Vocês estão ouvindo barulho aqui? Eu falei, caramba, aqui deve estar bem alto mesmo. Mas eu acho Eu perguntei fora da se minha era casa. ela, eu falei, Ellen, você está com o microfone aberto? A Vera Ela achou que falou, era eu, não. essa é a minha fama. Eu tenho essa Sabemos fama. o que é isso. Aí, cachorro, é gata, é criança. Aí eu falei, não, dessa vez não sou eu. Aí eu estava ouvindo, aí eu mutei até o Lucas agora, que o Marcel estava falando. Eu vou parar de gravar agora, gente. Porque isso, se a gente for conversar, acho que não precisa ficar gravado.